Nascido em 1616, na Inglaterra, Owen foi uma das maiores mentes do seu tempo. Seus livros sobre a obra de Cristo, o pecado e a glória de Deus marcaram gerações. Ele falava com autoridade e com profundidade. Mas por trás das palavras teológicas havia um coração que sangrava. Você já parou para pensar como alguém pode continuar crendo, servindo e pregando, mesmo quando perde quase tudo? Essa é a história de John Owen, teólogo puritano, brilhante, influente, mas antes de tudo, humano. Um homem que viveu o tipo de dor que poucos suportariam. Ele enterrou a esposa e, antes disso, 11 filhos. Você consegue imaginar isso? Owen contribuiu para uma revolução política. Viu-a fracassar. Viu a monarquia ser restaurada e se vingar terrivelmente dos republicanos. E viveu em Londres e arredores durante a perseguição que se seguiu. Por 20 anos, ele teria visto as cabeças decapitadas de seus amigos expostas pela cidade. Morreu temendo que as igrejas dissidentes tivessem abandonado em grande parte a doutrina da Trindade e da justificação somente pela graça, por meio da fé somente em Cristo. E com Carlos II prestes a ser substituído por seu irmão James, que era abertamente católico, acreditando que a reforma inglesa estava quase no fim. Alguns dos melhores livros de John Owen em português são o Tratado sobre o Domínio do Pecado e a Graça que Liberta, A Morte da Morte na Morte de Cristo, Comunhão com o Deus Trino e a Doutrina da Trindade provada pela Bíblia, além do seu famoso livro Por Quem Cristo Morreu. Owen não era apenas um intelectual, irmãos. Ele era um pai, um marido, e a vida parecia testar sua fé como poucas vezes se vê. Um a um, seus filhos foram morrendo, uns ainda bebês, outros na infância, e ele via a esperança nascer e depois ser levada. Depois perdeu sua esposa Mary, no qual era o seu apoio silencioso. O mundo, aos poucos, foi ficando mais silencioso também, e a casa de John Owen foi ficando vazia. Muitos de nós, nesse ponto, desistiríamos. Talvez questionássemos tudo, talvez gritássemos para o céu, por quê? Mas John Owen fez algo diferente. Ele chorou, sim, ele lamentou, mas ele também escreveu, ele também pregou. E em meio à dor, ele produziu algumas das obras mais profundas sobre o consolo de Deus, sobre a suficiência de Cristo, sobre a eternidade que nos espera. Ele certamente acreditava em um ministério erudito, afinal, havia ensinado teologia em Oxford e feito o possível para promover a piedade entre os estudantes. Mas também, irmãos, ele confiava no Espírito Santo para guiar cristãos comuns em pequenos grupos de estudo que não precisavam ser supervisionados por um especialista formalmente treinado. Além de seu próprio estudo bíblico, que avançou com base na erudição séria representada pelos 3.000 títulos incluídos no catálogo de sua biblioteca, publicado logo após a sua morte, Owen incentivava os membros da igreja a se reunirem para estudar as Escrituras em particular. Antes de Owen, ninguém jamais havia demonstrado claramente como os cristãos se relacionam com cada pessoa da Trindade. Ele realmente foi um dos teólogos que escreveu e descreveu de forma brilhante essa doutrina. Owen descreveu o objetivo do Evangelho como a revelação do amor do Pai, que enviou o Filho como redentor do seu povo, que seria habitado, provido de dons e unido pelo Espírito. A comunhão de Owen com Deus
está entre as realizações mais celebradas e não é de se admirar. É a exalação de sua devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito, e a descoberta do amor ilimitado de Deus. E aí, irmãos, lendo a biografia de John Owen, eu entendi algo. Owen não suportou tudo isso porque era forte demais. Ele suportou porque sabia para onde ele estava olhando. Ele sabia que essa vida, ela não é o fim, e que a glória futura é real, e que o sofrimento de agora não se compara à alegria de estar com Cristo. Hoje, quando eu olho para a história de John Owen, particularmente falando, eu não vejo só um teólogo famoso. Eu vejo um homem quebrado, sustentado pela graça. Aquele tipo de homem que a gente admira cada passo que dá em meio à dor. E celebra tudo o que ele conseguiu fazer, mesmo estando despedaçado. E talvez essa seja a maior pregação de todas. Acredite nisso. Não aquela feita com palavras, mas com a vida. Então, se hoje você se sente cansado, desanimado, perdido no meio da dor, lembre-se de Owen. Lembre-se também de quem sustentou John Owen, de quem sustenta você. Porque mesmo quando tudo parecer ruir, Cristo permanece.